A gente sai um pouco das notícias sobre a pandemia para falar sobre a importância do voto para o Senado. Inclusive, tem implicações também com o Supremo, né, Paulo? Boa noite, primeiramente. Boa noite, Judiane. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando aqui no ND Notícias. Exatamente, o Senado é fundamental em relação ao STF, só que ele se mostra muito omisso, né? Olha, de repente, a nomeação de mais 2 ministros para o STF, isso em 2023, no ano que vem, entrou no contexto da campanha presidencial, ou seja, quem for eleito agora em outubro, logo ao assumir, indicará 2 nomes para a Suprema Corte. Bolsonaro, esta semana, disse que sabe quais são os nomes que irá propor para assumir o STF, mas não revelou. É natural, né? Ele vai ter que ganhar a eleição primeiro. O STF, que ocupou e ocupa espaço no cenário político brasileiro, inclusive legislando e governando, passou a ser alvo de insatisfações e de críticas. Dos 11 ministros atuais, 7 vieram de indicações do PT, de governos petistas, que, caso volte ao Planalto, terá 9 ministros alinhados às suas tendências, que ficaram bem claras nos últimos 2 anos. Mas um ponto é fundamental em relação ao STF, e esse ponto é a eleição para o Senado, que poderá provocar uma grande mexida. São 27 cadeiras, onde figuras centrais do atual jogo político precisam renovar seus mandatos. Entre eles, Omar Aziz, Davi Alcolumbre, Otto Alencar, Simone Tebet, Fernando Collor, Cátia Abreu e, aqui no estado, o senador Dário Berger, que está com um pé fora do MDB. Esse Senado não reagiu em nenhum momento às interferências descabidas do STF, em uma demonstração de total submissão ou até medo, pois muitos deles estão com a espada da justiça na cabeça. Davi Alcolumbre, antes de deixar a presidência do Senado, anulou todos os pedidos de impeachment que borbulhavam no Senado contra os togados imperiais, sem nenhuma avaliação preliminar, mas num ato de toma lá da cá. Por isso a importância desse voto em outubro, pois mudará completamente esse ambiente de descompromisso com o país. Bolsonaro o articula para conseguir candidatos aliados na disputa ao Senado. Aqui em Santa Catarina, 2 nomes se projetam: o do empresário Luciano Hang e o do deputado Kennedy Nunes, presidente do PTB. Não é à toa que o ex-presidente Lula tem incentivado atuais governadores, de quem é bem próximo, concorrerem a essas vagas para o Senado. O STF tem suas funções específicas de resguardar a Constituição e não de interferir nos poderes. O voto para senador será muito importante em outubro. Lula e Bolsonaro querem um Senado alinhado ao Planalto. E nós, eleitores, temos que estar atentos para que o Senado esteja alinhado ao Brasil.